Começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Muito bem, estamos começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Hoje, assim, antes de fazer as devidas apresentações, a gente está zerando. As pessoas importantes estão começando a aparecer. Daqui a pouco vai faltar, a quiropraxia não é grande ainda pra gente estar chamando gente internacional. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Vou dar alguns avisos primeiro, que eu sempre dou no final do vídeo, mas eu esqueço que o vídeo é de 1 hora, e aí ninguém faz o que eu pedi lá no final, né? Então vou fazer isso agora. Gente, vamos fazer esse negócio acontecer aí, ó. A gente tá... Bom sacrifício. Eu fiquei agora 40 minutos parado na Bandeirantes para poder estar gravando esse programa. Vamos dar uma compartilhada lá, vamos dar uma divulgada, porque é um projeto bacana, principalmente hoje, alunos que estão assistindo, quiropraxistas que estão assistindo, todo mundo, essa mulher que está comigo aqui ao meu lado, para quem está me ouvindo só, ela tem uma importância muito grande dentro da história da quiropraxia. Estamos aqui com Juliana Piva. Muito prazer de estar te recebendo aí. A gente fez uma correria danada, né? Foi. Porque ela é do Rio, eu sou de Jundiaí, estamos assim em lados opostos do globo quase, né? Encontramos no meio do caminho. Encontramos aí uma Anhembi no meio do caminho para a gente poder sentar e conversar, certo? Hoje a gente vai falar de coisas muito interessantes, porque a Ju, ela fez parte da ABQ aí por quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Mas antes de falar da ABQ, antes de chegar nesses assuntos mais técnicos dentro da quiropraxia, eu queria entender de você qual foi a sua trajetória para você chegar na Anhembi Morumbi não, na quiropraxia em si. Como é que foi? Como é que você descobriu? Que ano foi? Tinha faculdade? Não tinha? Foi em 2000, quando eu estava na época era terceiro colegial, e eu estava prestando medicina, eu estava já convicta disso que eu queria medicina e tal, para trabalhar com pediatria. E a minha melhor amiga viu, foi a primeira vez que saiu no guia do estudante quiropraxia. E estava muito no início, então parecia que era comer massagem, estava bem explicado. E minha amiga adorou, falou, cara, eu vou prestar isso aqui. Eu falei, presta, vamos, vai lá, vai fundo. E aí naquela época a gente ganhou a inscrição do vestibular, que não tinha esse negócio de ENEM nem nada, a gente ganhou. E ela me encheu as paciências para eu vir fazer com ela o vestibular. Aí vim fazer o vestibular de teste, porque era o primeiro ano. Eu quero fazer medicina, querida. E aí fiz a primeira fase de medicina em faculdade pública, porque eu não teria como pagar. E aí fiz a primeira prova. E aí a gente fizemos, tanto que eu prestei quiro e rádio TV. Aqui na Anhembi. Aqui na Anhembi. E aí beleza. Passei na Anhembi Morumbi e passei muito mal na segunda fase da faculdade, não pude fazer. E como a minha família é de arquiteto e administrador e feirante, minha mãe falou assim, cara, eu tenho 3 pessoas da área de saúde na minha família, que é uma psicóloga, são psicólogos e uma dentista. Minha mãe falou, cara, começa essa faculdade, negócio meio massagem e tal, minha mãe adora, né? Então já faz em mim e tal. Falou assim, vê, porque como o início é saúde, você vai ver se você gosta dessa área ou não, e aí você muda. Vai te complementar de alguma forma. Vai te complementar e você vai ver se é isso mesmo que você quer. E aí eu vim, minha amiga passou também, isso é muito importante, minha amiga também passou, aí resolveu ir pro Japão, ficar 6 meses, porque é descendente, trabalhando, e acabou vindo eu fazer a faculdade. Te largou na mão. Me largou na mão. Isso é legal pra caramba, eu falo que a culpa é dela até hoje. E aí eu vim fazer, aí comecei a fazer, cara, o primeiro semestre que eu entendi o que era quiropraxia, eu já me apaixonei. E já desisti já no primeiro semestre de prestar medicina. E aí comecei. Só, cara, a minha foi a segunda turma, né? Eu entrei em 2001. Você entrou junto com a DAI, então? Entrei com a DAI. Naquela época que professores eram todos médicos também, né? Todos médicos. O Eduardo usava microfone para falar, porque ele estava iniciando também, não sabia dar aula, ele com aquela voz baixinha e tudo mais. E, cara, aquele livro do David, da quiropraxia, a minha turma fez a revisão dele de revisão de português, tá tudo certo. Não tinha apostilas, as apostilas estavam iniciando, estava tudo muito no início. Tava desbravando ali, tava cortando o mato ali. Tava desbravando total. E aí foi assim que eu cheguei na Anhembi Morumbi, foi meio que sem querer, assim. E aí passou-se o tempo de estudante, se formou. Me formei. Se formou e falou, caraca, vou fazer o que da minha vida? Na verdade, eu trabalho desde os 14 anos de idade. Tá.
Porque minha família sempre, a gente não tinha condições financeiras, a gente foi crescendo, batalhando, todo mundo trabalhando desde cedo e tudo mais. Então eu sempre trabalhei em shopping, trabalhei com babá, já fiz tudo. Na época que eu me formei, eu trabalhava numa clínica de secretária. No meio da faculdade, quando começou a prática, também mudou. No início a gente tinha muita teoria, as práticas eram pro final. E agora já é desde o início. Eu não tinha tato nenhum. Os professores pediam, palpo espinhoso e tal. Eu falei, gente, cadê esse negócio? Aqui não tinha tato nenhum. E uns amigos meus fizeram um curso de massagem, falaram, Ju, vamos fazer o curso de massagem que a gente vai ganhar experiência, vai ganhar tato e tudo mais. Eu falei, meu, vamos lá. E eu trabalhava, quando eu fazia a faculdade, eu trabalhava à tarde de recepcionista e nos horários vagos eu trabalhava de massoterapeuta, para ganhar experiência e tudo mais. Então, quando eu me formei, eu trabalhava nessa clínica, que era uma clínica de psicologia, multidisciplinar, mas o forte dela era psicologia, e eu já trabalhava lá como massoterapeuta, então eu fiz a transição lá de recepção para massoterapeuta e depois de massoterapeuta para quiro. Só que quando eu me formei, no primeiro ano, foi. E aí, em 2007, eu me formei na metade de 2005, que então eram 4 anos e meio, na metade de 2005, 2006 trabalhei nessa clínica, 2007 eu recebi o convite do Plínio para ir para o Rio de Janeiro. Tá. Porque o Plínio já foi aí? Nossa, eu achei que tinha um... Vai piorar com a BQ, tá bom. Foi muito rápido, porque na verdade eu recebi um e-mail do Plínio que estava procurando quilos e comecei a ajudar o Plínio a arrumar um quilo. Nesse bate-papo o Plínio falou assim, cara, por que você não veio fazer o teste você? Aí o cara nunca tinha saído de São Paulo, nunca tinha ido para o Rio de Janeiro. E naquela época não tinha clínicas para trabalhar. Não tinha clínicas, e o Plínio era uma referência, com questão de esporte, anos de experiência, mas... E aí que tá, a gente não tinha referência de clínica. Hoje os alunos podem visitar a clínica, você tem referência de como funciona? Eu não tinha, tá perdidona. Eu acho que assim, até hoje também, desculpa te cortar, você começou a falar da transição da massoterapia para quiro. Eu acho que hoje até, não sei se está assim ainda, né? Eu acho que tem muita gente que está se formando e direto trabalhando com quiro, né? Não passa por essa transição mais, não, né? Eu acho que hoje está muito mais suave. Eu acho que hoje está muito mais tranquilo. Assim. Eu acho que por você ter referência, por você poder visitar, você tem mais contato com quiros. Tem clínica doidada aí, Tem né? clínica doidada que você pode visitar, os quiros abrem as portas para você, não vou falar 100%, mas a grande maioria abre as portas para você ir visitar, ver como que é e tudo mais. Eu com esporte, tem quiros que vão para o Rio de Janeiro para me acompanhar e jogam. Você consegue ter experiência de ser profissional. Sim. E acho que se você tem outra carreira, você consegue se adaptar muito fácil. E aí eu fui pro Rio, fiz o teste com o Plínio, passei no teste e eu voltei de lá, cara. Eu lembro que eu peguei o avião, eu chorava, eu falei, mãe, eu quero muito que dê certo. Eu me emociono, eu falei, mãe, eu quero muito que dê certo. Porque, cara, eu preciso disso, pra eu me entender e tal. Era a meta ali também, né? Não, dá view, e aí, pode chorar, deu certo. Aí eu fui pro Rio, cara, eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro. Eu morei 3 meses num hostel no Rio de Janeiro. Minha sorte foi que era baixa temporada, porque, cara, quando eu saía pra trabalhar, a galera tava chegando. Aonde especificamente? Foi um hostel em Copacabana, perto da clínica. Como eu não conhecia o Rio de Janeiro, eu falei, cara, eu tenho que ficar perto da clínica, em Ipanema. Não sei o quão caótico é aquele trânsito e tudo mais. E aí que tá, São Paulo, quando passa Rio de Janeiro, passa só violência e tudo mais. É igual lá. Lá também a gente só vê violência de São Paulo. Só desgraça. Então a gente tem essa percepção das cidades muito iguais. Lá todo mundo acha que São Paulo é muito violento e São Paulo acha que o Rio é muito violento. Então eu não tinha noção nenhuma do Rio de Janeiro. E aí fui pra lá, morei 3 meses num hostel e aí consegui achar um apartamento pra alugar, que foi engraçado porque foi um apartamento que foi de quiros que foram pra lá. Foi meu, aí foi da Thaís, depois virou da Raquel, aí foi do Ronaldo, até pouco tempo e tal. Então foi um apartamento que foi rodando quiro. Eu fui pro Rio em junho. Em outubro eu assumi a BQ. Tá vendo? Começa com esse maluquice total. E você chegou lá trabalhando? Cheguei lá trabalhando. Chegou atendendo, fazendo... Cheguei. O Plínio tinha um esquema na época de você observar ele para pegar todo o sistema e modos. Ele faz o treinamento, depois você tem que pegar aquele espírito da clínica. Foi um... Cara, eu já comecei atendendo, porque eu lembro que eu comecei já a pagar o aluguel já com a grana que eu tava fazendo. Eu nem tinha reserva, né? Não tinha de onde tirar, tinha que fazer a grana. E acho que eu fiquei 1 semana e meia assistindo e treinando e tudo mais, depois eu comecei os atendimentos. E aí, nisso, em outubro, eu assumi a BQ de 2007. Nisso que eu assumi a BQ em 2007, começou todo o trâmite ABQ.
Mas assim, eu preciso entender como é que se caiu no teu colo, né? A Biquet? Por quê? Como? Cira Borges, ela é a grande culpada. Quem quiser reclamar, liga pra Cira, fala, né? Cira. Eu era o tipo, quem me conhecia na época de estudante, olhava, você pode perguntar pra qualquer pessoa, pro Thomas, qualquer pessoa que estudou comigo, o próprio Roberto, que hoje é presidente da Biquet, que foi da minha turma, qualquer pessoa que me conheceu na época de faculdade olhava pra mim e falava assim, meu... É o perfil. Não, impossível essa pessoa ser praxista. Porque eu também tive uma história seguinte, eu emagreci 27 quilos. Quando eu fiz a faculdade, na época de estudante, eu acabei engordando também. E, cara, eu usava tênis, camiseta grandona e tal, e eu não me aceitava. Sim. Porque naquela época não tinha esse negócio de plus size, não era legal você trabalhar isso. Não tinha roupa, então assim, eu não me sentia bem. Eu não tinha o menor perfil, eu era uma jeca tatu, eu tinha vergonha das pessoas, eu tinha vergonha de falar em público, tanto que nenhum trabalho eu apresentei, todos os trabalhos eu fiz e outra pessoa apresentou. Eu não tinha o menor perfil para ser presidente da Biquet, menor perfil para nada. E aí, o que aconteceu? Em 2006 teve o primeiro congresso brasileiro em Curitiba, o congresso não deu muito certo, e aí a gente entrou numa crise na época, e a gente precisava entender qual era aquelas contas do mais. Aí surgiu um grupo para tentar entender o que estava acontecendo e ajudar. Eu falei, cara, acabei de me formar, não sei o que é esse negócio direito, não sei trabalhar, eu preciso, para ver se o treco vai dar ruim, eu preciso estar perto para saber mais rápido e procurar outra coisa para fazer. E eu me juntei ao grupo por causa disso, eu falei, cara, eu vou ajudar e ao mesmo tempo vou entender o que está acontecendo, porque era tudo muito no início. Tava na formação, talvez você não estava ali na... terceira ou quarta turma. Tá, entendi. Nossa, era muito no início. Eu falei, cara, eu preciso saber se essa profissão vai dar certo, estava tudo muito incerto e tudo mais. E aí, a gente formou esse grupo, ficamos um ano administrando isso, resolvemos todas as questões que precisavam resolver na época. E aí, eu no Rio de Janeiro, um dia à tarde, recebo a ligação da Cira. E a Cira Juliana, eu falei, oi Cira, tudo bem? Ela, tudo bem e tal. Eu falei, Juliana, olha só, a gente está montando a chapa, porque alguém tem que assumir a Biquet e tal, porque a diretoria antiga tinha saído. E eu falei, tá, beleza Cira, tranquilaço. E aí? Ela falou, então, tô te ligando porque eu pensei em você para um cargo. Eu tô achando que ela vai falar, cara, vai trabalhar, almoxarifado, entendeu? Eu não tinha nenhum perfil para falar com as pessoas. Eu falei assim, tá, o que? Ela falou, presidente. Ah, então. Eu falei, Cira, você não tá ligando pra pessoa certa? Tá mesmo, a sua agenda faltou, tô falando com você. Eu falei, Cira, você não tá ligando pra pessoa certa. Presidente, você tá louca. Eu falei, não vai dar certo isso. E foi assim, Cira. 100% da cabeça dela, ou ela falou, ou rolou uma, sei lá, uma cúpula ali falando, pô, acho que a Ju é um bom nome do grupo que a gente tava, eu acredito que não, porque era um grupo muito no início. Cara, era eu, Priscila, Nilson, era Kleber Fontolan, era o Fábio Dalbella, era uma galera também que tinha acabado de se formar. Com certeza ela falou com alguém. Com quem ela se juntou, os doidos, e falaram, meu, vamos botar a Juliana? Não sei. Eu falei, não, Cira, não pode ser. Mas eu falei assim, tem que ter outra vaga. Ela falou, não tem, porque você é a última que eu tô ligando. Eu falei, como assim? Quem é a diretoria? Só pra eu entender. Cara, era o Thiago do Sul, tinha o Fábio Dalbella, tinha a Priscila, tinha o Kleber. Eu falei, cara, essa galera toda eu conheço e tal, uma galera bacana. Eu falei, Cira, mas tem pessoas aí que tem muito mais perfil do que eu. Eu não tenho perfil, eu não falo. Cara, eu tinha tanta vergonha que eu não olhava para as pessoas. E aí ela falou assim, não, é você. Eu falei, tá. Eu falei, mas quem vai ser o financeiro? Ela falou, Ian. Eu falei, quem é Ian? Ela falou, meu filho. Eu falei, bom, se ela botou o filho, porque ou ela tá muito brigada com o filho, falou, vai lá de castigo. Ou ela acredita mesmo nisso. Ou ela falou, cara, o cara é bom e vamos embora. E eu falei, beleza, então, vamos. Falei, tá. E aí eu falei, aí conversei com os meus pais na época e tal, eles falaram, meu, eu acho que isso é a causa, se você quer ajudar e tudo mais, vai. Eu acho que assim, eu acho que é até legal situar, porque acho que às vezes não é só quiropraxista que fica escutando ou vendo. A gente está falando da formação da Associação Brasileira de Quiropraxia, né? No início ali da sua... Eu fui a quarta presidente, né? Foi Cira, aí passou Eduardo, passou Ricardo e entrei eu. Aí, cara, como que eu, que não tinha o menor perfil para ser... Juro por Deus, não tinha perfil nenhum, você pode falar com a minha mãe. Não tinha perfil nenhum.
E aí, como que você vai, cara? Você vai ser a sucessora, de Cira, Eduardo e Ricardo, que, cara, são ícones. Eu falei, vocês estão loucos, gente. Só se a gente vai fechar essa porta amanhã e eu vou assinar a fechadura. Vocês querem um laranja, né? Sei lá, eu falei, total laranja. Eu falei, não é possível um negócio desse. E aí, o mais engraçado foi depois, porque assim, aí nós assumimos. E aí a Cira veio e falou pra mim e falou assim, vocês precisam ter uma secretária executiva igual a WFC tem. Eu falei, eu acho bacana, mas assim, quem? Ela falou, Carmen. Eu falei, quem é Carmen? Ela falou, minha irmã. Eu falei, Cira, você tá brigando com a sua família, né? Não é possível um negócio desse. Só tá jogando as buchas, né? Carmen, mãe do Marcelo Botelho. Eu falei, tá, beleza, vamos lá. Aí conversei com a Carmen por telefone, cara, eu lembro que eu assumi a BQ, eu tinha um congresso na Fevale para ir e eu teria que fazer abertura, e já estava passando mal, porque eu não falo em público, como que eu vou fazer abertura de um congresso, com o reitor lá e tudo mais. E aí eu sei que nesse intervalo de ir para o Sul, eu tinha que passar em Brasília, não tinha sede ainda, mas eu tinha que passar em Brasília para poder fazer alguma reunião que tinha. A Carmen falou assim, vamos se encontrar em Brasília e a gente vai sentar e vai conversar. Eu falei, tranquilo. Sabe aquele filme, Miss Simpatia, que trancaram a garota num lugar, assim, e transformaram ela? A Carmen fez isso comigo, juro por Deus. A Carmen me trancou no hotel. Você olhou assim e falou, 2 dias. Acho que a gente precisa dar uma mudada em algumas coisinhas. Coisinhas, a Carmen abriu minha mala, falou assim, você não vai pro Sul desse jeito, fez eu comprar roupa. Aí a Carmen me treinou, cara. Eu tenho muita gratidão pela Carmen por causa disso, até hoje, ela sabe disso. Porque ela me treinou. Então assim, eu fui treinada de muito protocolo. Tanto que eu encho o saco da diretoria por causa disso. Assim, eu sou treinada de muito protocolo. A questão de postura, a questão de que você, cara, são coisas simples, mas assim, um líder não pode mostrar que tá doente, então ninguém sabe quando tá gripada. Você tem que... Eu fui moldada para ser a presidente da BQ. Nisso eu consegui vencer alguns traumas, falar em público, que eu era obrigada. Agora tem uma história hilária, porque a gente montou o que eu ia falar, fiquei treinando lá, ela mandou eu fazer cabelo, fiz tudo, assim, a minha simpatia total. Tanto que a gente brincava disso, porque eu tive eu fiquei 8 anos, foram 3 mandatos. Então assim, durante o primeiro ano e meio, a gente fez 3 encontros que ela mesma chamava de minha simpatia, que a gente se encontrava no final de semana e ela ia me treinando e a gente ia melhorando e tudo mais, porque a gente tinha que fortalecer a imagem. E aí eu sei que o primeiro discurso que eu tive que fazer na Fevale, a gente escreveu e eu tive que ler. E aí foi quando eu descobri que eu não posso ler, porque eu começo a entrar em pânico. Sim, banana. Eu já não sei mais o que eu tô lendo, se eu tô lendo, se tá certo, se tá errado, começo a gaguejar. E eu lembro que tinha frente, era uma folha pequena, então tinha frente, tinha um verso e tinha aqui. E eu já meio que sabia de cor, mas não conseguia falar, porque era o primeiro, tava tremendo, total. Eu sei que eu li a primeira, como eu já sabia da história, eu falei, cara, eu pensando, já não pensando, né, eu falei, se eu pular essa parte de trás, ninguém vai saber, eu finalizo aqui. Aí fiz isso, fiz a primeira, que já tava passando mal, querendo ir embora, achando um buraco, e fiz o final. Só a Carmen sabe disso, a Carmen me mata disso até hoje. Ela fala, você não leu todo o discurso. Você pulou tomei mais uma bronca dela federal. Pulou mais. Eu falei, Carmen, eu não conseguia. E tanto que eu não leio mais. Tipo, mesmo palestra e tudo mais, eu preciso só dos tópicos. E eu não consigo ler. Você cria a sua linha de raciocínio ali, boa, né? E aí foi simples assim. E hoje, assim, quando a gente está falando, principalmente, passou-se todos esses anos, e a gente ainda está numa profissão em formação, em regulamentação, crescendo com seus desafios e tudo mais. Está muito no início. Qual que era, na época, principalmente, as primeiras demandas da BQ? Qual que era assim, ó, beleza, ó, a gente, óbvio que a regulamentação está ali como meta, mas quais são os primeiros degraus que a gente vai precisar seguir? A gente montou a sede, né? Não tinha sede, né? Tá. Então a gente, cara, um dos trabalhos que a Carmen a gente fez fisicamente foi isso. Aí eu tava no Rio, vamos completar a saga, né? Eu tava no Rio em 2007, 2009 eu virei pro Plínio e falei, Plínio, não, 2007 eu virei e falei, Plínio, eu preciso ir pra Brasília porque a gente precisa montar a sede. E que seja lá, né? Seja lá, porque... A gente pensou lá por conta de todos os sindicatos e conselhos serem lá, e por conta também da regulamentação daria uma força, daria uma estrutura, um corpo para tudo. E também para com essa questão, ficaria central, tecnicamente, quem assumir, o presidente, vai ter que ir na sede para fazer as coisas, já aproveita e já faz a parte de regulamentação, ficaria um negócio central. E eu fui para Brasília,
A sede até hoje é na antiga Clique, né, que era o consultório da Cira, lá em Brasília. E aí contratei secretária, a gente teve que comprar móveis. Cara, eu recebi... Meu número da BQ é 103. Então já tinham 100 pessoas atrás de mim e mais algumas pessoas na frente. Quando eu fui pegar a documentação da BQ para começar a sede, eu recebi uma caixinha de papelão, cara. Não tinha, assim, sabe? Se perdeu muita coisa. E nem foi culpa da questão dos presidentes anteriores. Foi questões no meio do caminho que aconteceu isso. Então assim, cara, quando eu recebi uma caixa de papelão, eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente começou a criar todo o protocolo ABQ. Nisso veio o projeto de lei, a gente fez um novo projeto de lei, melhorou o que já estava lá, e aí começou o trabalho físico mesmo, né? Hoje tem uma sede, tem a secretária, tem toda a documentação organizada, hoje você tem uma estrutura, tem uma sede que você pode falar, cara, isso daqui é um... Às vezes é aquela coisa de time grande que não tá ganhando e fala assim, vamos estruturar a base primeiro, e aí a gente pensa em títulos lá na frente, né? Tinha que ser, porque a gente não tinha, a gente tinha que arrecadar dinheiro, a gente tinha que montar a sede, a gente estava muito, a gente realmente teve que reiniciar todo o processo, reconstruir todo o processo, não perder a história, não perder o que foi feito e agradecer e manter essa gratidão por quem começou. Porque, cara, querendo ou não, a gente é o que é hoje, a gente tem o que a gente tem hoje por conta de Cira, Eduardo e Ricardo, cara. Não tem como a gente não agradecer. Tanto que eu sempre tentei agradecer eles demais, até hoje eu agradeço por conta disso. Tudo que eles construíram é o que a gente está conseguindo crescer hoje. E lógico, está muito no início ainda. Sim. A gente tem muita coisa para fazer e tem muito para crescer. Acho que no último programa que eu fiz com a Dai, a gente estava conversando meio que sobre isso, principalmente falando dos primeiros anos de faculdade, onde só tinha médicos. Eu falei, pô, é legal pra caramba, mas assim, talvez eram caras que não tinham a essência da quiropraxia, a filosofia daquilo para poder passar. Hoje ainda falta-se um pouco disso, mas ela falou, mas é um processo. O processo ele precisa ter isso. Porque senão não ia ter. A primeira turma eu acho que sofreu mais. A minha turma ainda teve sorte, porque, cara, eu tive aula. Na hora que chegou a prática, eu tive aula com a Angela Colbert, eu tive aula com a Débora Pagnoni, eu tive aula com o Jason, eu tive aula com o Andrew, eu tive aula com o Owen, que a gente tinha os americanos aqui. Ela falou, só cacetada. Então assim, cara, essa parte foi muito boa. Quando a gente entrou em clínica, que a gente tinha aula prática com eles, eu tive torácica com o Jason, cara, que é uma referência em torácica, anterior, supino e tudo mais. Então assim, a minha turma ainda deu sorte disso. Só que a gente ainda estava entendendo a profissão, porque a galera poucos sabiam realmente o que era, a gente estava descobrindo a questão de não ter consultório de referência. A gente tinha Eduardo, consultório de referência em São Paulo, e mais um ou dois no máximo, assim. Então a gente achava tudo aquilo muito... Era uma coisa que parecia ser muito glamurosa, assim, no início, entendeu? Você fala, meu, será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou conseguir fazer e montar clínica e tudo mais? Se existe esse medo hoje, que tá na Globo, que tá aí um monte de coisa, e as pessoas às vezes, sei lá, pegam um estudante aí e falam assim, mãe, vou fazer quiropraxia. Mas você vai fazer uma profissão que não é nem regulamentada, você vai fazer um negócio que... Ainda existe isso. Imagina, a gente tá falando de... mãe, vou fazer uma faculdade que tá no seu segundo ano de... Ela foi criada no passado. Cara, era uma coisa tão no início, assim, simples na época, porque assim, eu, como não conhecia, nem me passou pela cabeça a questão da regulamentação. E aí o que a gente tinha durante o curso? Do nada, no meio do curso, no meio do semestre, chegava a Cira de um congresso e tal, e a Cira vinha contar as novidades, o que acontecia no mundo da quiropraxia. Era uma coisa muito distante pra gente. Hoje em dia é muito mais prático. Você vai num congresso da FLAC, você vai num congresso da WFC, você vai no congresso da própria ABQ, a gente tem toda a estrutura lá. Vem gente da FLAC, vem gente da WFC, vem quiros do mundo inteiro. Você consegue ter uma interação melhor com a quiropraxia do mundo. Naquela época não, naquela época a gente tinha muito contato entre as universidades, a gente fazia os seminários, eram 2 seminários por ano sempre, um em São Paulo e um no Sul, então a gente sabia que todos os alunos de São Paulo iam para o Sul numa época e os do Sul vinham para São Paulo. Essa interação tinha, mas a gente também, o máximo que a gente tinha era essa interação, a gente não tinha contato Cara, quando veio o congresso da WFC para o Brasil, que foi no Rio em 2011, que eu tive contato com os ex-presidentes da WFC, que são pessoas que a gente lia,
que a gente via de histórias, eu fiquei quase em choque. Quando eu tive que entrar na reunião deles, que é uma reunião que acontece 3 dias antes, eu fiquei, e eu nova. E a galera tudo, cara, a experiência que eles tinham e tudo mais, eu falei, gente, eu tô perdida aqui dentro. Mas aí que tá, eu acho que o que a gente conseguiu fazer nesses anos todos e que a BQ vem conseguindo fazer, essa questão do deixar talvez, eu acho que a quiropraxia vai crescer, obviamente, a gente conseguiu criar uma base boa agora para crescer. Sim. E eu acho que a questão do criar realmente uma família quiropraxia, no sentido de você ter contato com as pessoas. Hoje muita gente vai pro Peru trabalhar, naquela época não tinha isso. Vou eximir a Ju disso, porque isso é uma coisa minha, tá? O Francisco está falando isso. Eu acho que o que empaca ainda a quiropraxia no Brasil são os profissionais se formando em quiropraxia ou informados. Em que sentido? Eu acho que hoje, principalmente, você tem profissionais que é muito umbigão. E eu acho que isso ferra uma profissão que está em processo ainda. Está muito no começo para a gente ter esse tipo de problema com o ego, sabe? Eu acho que é com todos os profissionais da saúde em geral, não estou falando que é coisa de quiropraxista, qualquer profissional da saúde tem um problema muito forte com o ego, né? E eu acho que isso já chegou aqui pra gente. E eu acho que isso é um grande problema para o nosso crescimento, né? Eu acho que é isso que você falou, a gente precisa criar essa família, a gente se conhece. Quando alguém chega no seu consultório e fala assim, eu já fiz quiropraxia. Com quem? Você sabe todo mundo, você já conhece todo mundo. Então você sabe quem está no Sul, você sabe quem está no Rio, você sabe quem está na Bahia, você sabe quem está no Peru. Você sabe quem realmente é e quem diz que é. Então assim, isso é um recado meu, mas não sei se você concorda com isso ou não, mas isso é uma coisa que eu queria dar uma extravasada. Não, tranquilo, eu vou receber mensagens disso, mas vamos lá. É uma frase que eu falo, cara. Não, mas é uma frase que eu falo, eu sempre falei, desde a época que eu era presidente, que o problema da quiro são os quilos. Sempre foi. A gente não se ajuda. Você mesmo, você começou com esse projeto, que não tem esse projeto aqui no Brasil. Quantas mensagens de, cara, que coisa bacana, continua, vamos dar força. Pô, então é isso que eu tô falando. Não tem. E assim, agora, com certeza, críticas, você recebeu muitas. Mas é muito legal, o que dá pique é isso, né? É ver uma Juliana Piva, uma Ana Faquinato, um Fernando, uma Dai, um Evergisto me ligando, falando, quero participar. Tô entendendo que isso é muito legal. É isso que dá força, né? Mas eu acho que ainda falta isso. Vamos ver, né? Daí se ele fala se você quer que a gente solte isso ou não, mas aquela mensagem que você me mandou, falando da FLAC, olha que doido isso, né? Você mandou uma mensagem pra mim em avulsa, né? Chico, como é que era? Você se associaria à FLAC? Essa foi uma pergunta completamente aberta, justamente proposital, para saber qual que era o tipo de resposta, né? Eu falei, sei lá, acho que pensando no movimento ali da quiropraxia, de evolução, de não sei o quê, eu acho que sim, mas por quê? Eu não estou entendendo. E aí foi justamente com esse intuito de saber qual que era... Porque hoje eu sou ex-presidente da BQ e sou vice-presidente da FLAC. Na FLAC a gente está fazendo a gente tem pensado muito na diretoria a questão de tipo, cara, as pessoas será que realmente conhecem a FLAC, sabem o objetivo da FLAC? A FLAC tem a questão de você se associar à FLAC, Sim. que muitas pessoas não sabem disso, que você pode ser um associado da FLAC diretamente. E o que isso faria na sua vida e tudo mais. E quando eu te mandei a mensagem, eu estava perguntando para alguns quiros aleatórios sobre isso, o que faria você se associar à FLAC, o que você não faz parte da FLAC. E assim, tirando você e mais 2, todas as outras pessoas fizeram muita crítica para variar e todo mundo só queria saber de desconto. Vai dar algum desconto? Se der desconto eu tô dentro. Se não, para que serve? Que eu vou ganhar? Eu acho que o que falta são as pessoas descobrirem que o que não é a questão do valor. Não é você pagar, eu tenho que pagar a BQ, e eu brigo com isso até hoje, que, cara, tem que fazer parte da BQ, porque se a gente quer que regulamente, se a gente quer que cresça, se a gente quer abrir novas universidades, se a gente quer que a profissão cresça, você precisa ajudar quem faz esse trabalho. Não é você, Quiro, lógico, se você der a sorte de, cara, ligar para a diretoria da BQ, olha, estou atendendo o dono da faculdade tal, o diretor da faculdade tal, e ele quer abrir o curso. Ótimo, existe isso.
Mas nenhum quilo vai sair do seu consultório, vai parar de trabalhar para buscar o crescimento da profissão. Quem faz isso, a função é a ABQ. Para a ABQ fazer isso, precisa de recursos. E a ABQ é feita de pessoas que estão lá de graça, nem de graça. Para você fazer parte da ABQ, você paga. Eu, como presidente durante 8 anos, eu paguei a anuidade e pago até hoje a anuidade da ABQ. Sempre paguei. Não tem como você não pagar. Você precisa fazer parte do sistema. E é um dado meio assustador, né? Você tem esse último dado de quantos quiropraxistas tem, quantos pagam e quantos não pagam? O atualizado eu não tenho. O último? Porque hoje da diretoria eu tô mais na parte de regulamentação e jurídico, né? Então, mas cara, eu acredito que não tá, 100% não é, mas provavelmente eu não sei se já chegou à metade, aí teria que ver com a diretoria. Tá bom, mas isso já é bizarro. É bizarro. Mas quando eu entrei, tinham associados que queriam pagar, porque a gente pediu também para as pessoas não pagarem quantas na época, eu peguei com 20. 20 se muito tinha 20, entendeu? Aí... Então assim, eu acho que precisa isso, assim, poxa, eu quero que minha profissão, é um investimento que você faz na sua profissão. Cara, a ABQ, eu faço parte da ABQ, beleza. Existe, depois da ABQ, existe FLAC. FLAC cuida da América Latina. A ABQ vai trabalhar Brasil, FLAC trabalha América Latina. Da América Latina, a gente tem Mundo WFC. Você pode ser associado da WFC? Pode, você pode chegar e se associar à WFC. São instituições que você ajuda. É obrigado? Cara, não é obrigado, mas se você quer fazer parte, cara, Quiro pode fazer parte da diretoria dessas associações. Claro, da WFC é um sistema, mas dá para fazer parte da FLAC. A gente não consegue pessoas para trabalhar. As pessoas reclamam, beleza, mas assim, então vem fazer parte. Quer trabalhar? Você não consegue. Na hora que você precisa que alguém faça uma função, a gente precisa fazer edição de qualquer coisa, a gente precisa montar texto, precisa criar ideia, não tem quem queira trabalhar. Essa é a questão. É fácil criticar. Ah, lógico. Agora, beleza, criticar. Me dá uma ideia. Não tem ideia. Ah, eu só quero saber de desconto e quero saber dos meus benefícios. Só que aí que tá. E é o que eu falo. Quando eu venho quando eu vou para as universidades, que eu dou uma palestra, alguma coisa, muitos alunos me perguntam, cara, o que eu posso fazer? Eu quero ajudar, porque os alunos têm mais essa questão de fazer e tudo mais. E eu falo, cara, o principal agora de vocês, assim, estudem, se formem bons profissionais, porque a gente precisa disso. A gente não precisa de 1000 profissionais no mercado ruins, sim, que não fazem o atendimento direito, e aí a pessoa vai pro cara que não é formado, tem um mega atendimento e fala assim, pô, mas esse cara aqui é melhor do que esse aqui. E sabe que esse é o meu único medo da regulamentação, é esse, né? É você regulamentar, isso começar a entrar em sistemas de convênio e começar a constituir a profissão do jeito que é a educação física. Eu te falo isso porque eu sou formado em educação física, eu sei, dentro da fisioterapia também. Então, esse é meu único medo. Vai entrar. A questão é, entrou, o meu medo é o seguinte, o meu medo é quem vai ser o primeiro. Porque toda negociação parte do primeiro. Se o primeiro aceitar entrar num plano de saúde para ganhar pouco, aí já era. Tu assinou o primeiro contrato, todo mundo, para você tem uma base pelo plano aqui de São Paulo que aceita. Pela Porto, né? Pela Porto a gente tem uma base. Se o Quilo entrar nessa base para querer brigar, entrar na negociação, cara, beleza. Então assim, eu acho que quem fizer, é claro que provavelmente a ABQ dá todo o suporte. Só que também tem uma questão, tem Quiro que às vezes quer fazer umas coisas, quer fazer por ele. Então e ao invés de perguntar e pedir auxílio, porque cara, todo mundo aqui tá para ajudar, principalmente diretorias da ABQ, FLAC, WFC, a gente quer ajudar. Então assim, pede um conselho, a gente tem uma parte jurídica toda que pode te auxiliar. Pede ajuda, mas a pessoa só pede ajuda quando dá o ruim. Ah, então, agora lembrei que eu sou associado e eu preciso de ajuda. Sabe o que eu só ouço? Ai, na minha cidade tem um fisioterapeuta que está atendendo. Ai, eu tô com um vizinho que está falando. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que assim, primeiro, se você ficar quieto no teu consultório, uma hora ou outra, esse paciente que passou nesse cara, ele vai cair em você, certo? Segundo, a gente não precisa ficar difamando ninguém. Não. Primeiro porque tem excelentes fisioterapeutas, você dá muito ibope. excelentes práticos, principalmente. Claro.
E a gente fica assim, em vez de você criar um consultório cheio, divulgar a quiropraxia do jeito que tem que ser, você fica reclamando do outro, né? Então que o outro faça. Isso que é doido, né? É muito doido, você quer que o outro faça. É igual a questão de alvarás. Alvarás a gente, cara, não tem como a diretoria da BQ em cada cidade que existe no país para querer tirar o alvará e acertar isso. Porque para tirar o alvará você precisa ter demanda. E é o próprio Quiro que vai fazer isso. E não é difícil, é fácil. E a gente dá todo o suporte. Então assim, o reclamar, todo mundo reclama. O fazer é difícil. E os poucos que fazem, ao invés de receber incentivo, você recebe retaliação. É complicado. Hoje eu tenho... O meu sócio, ele é americano. E ele chegou no Peru há 25 anos atrás, sei lá, ele foi um dos pioneiros ali principalmente. E ele não quis estar em Lima, porque em Lima já estava acontecendo a cena quiroprática ali, né? Sim. Então ele falou, cara, eu não quero ficar em Lima, porque primeiro, sei lá, ele queria surfar, aquela coisa, né? Aí ele falou, vou para as províncias. Hoje ele tem 8 clínicas em províncias diferentes. Ele falou, Francisco, quando eu cheguei em cada província, eu tive que ir na frente de júri brigar com a escola da medicina, a escola médica da cidade. Mas Ele falou, isso foi cidade por cidade. Claro. Ele falou, cara, e o pessoal hoje ainda reclama. Ele reclama de, pô, não sei o que. Ele falou, cara, eu há 25 anos atrás, você não tá entendendo o que eu passei para hoje você tá aí reclamando de... Eu mesmo, eu tirei o alvará no Rio e umas 3 vezes já tentaram derrubar. Então assim, você tem que lutar, cara. A partir do momento que você escolhe fazer, eu quero fazer quiropraxia no Brasil, como está a quiropraxia no Brasil? Cara, ainda está em processo de evolução. Você tem que comprar a briga, entendeu? Se você é pioneiro, você precisa estar disposto a... E sabe qual é o problema? Sabe qual eu acho que o problema é muito sério? Eu passei por esse final de semana um curso pesadão de 50 horas, e aí o cara falou muito disso, tipo assim, para de olhar o outro e se comparar. E eu falo isso também quando eu venho na MB, cara, cada profissional, todo mundo é quiro, mas cada profissional é um indivíduo. Você é o Chico, cara. Eu não vou conseguir, por mais que eu ajuste, os mesmos ajustes, a gente utiliza as mesmas técnicas, eu sou a Juliana fazendo e você é o Chico fazendo. Tem pessoas que vão ter empatia comigo, tem pessoas que vão me odiar e tem pessoas que vão ter empatia com você. Cada pessoa é único. Tem muita pessoa, não tem como... Quem fala pra mim hoje, concorrência. Eu não discuto com essa pessoa, eu paro e vou embora, porque assim, não tem concorrência, vai demorar muito para ter concorrência. Mas eu tô num bairro e tem mais 3 num bairro. Cara, que bacana. Quantas milhões de pessoas existem no bairro para você trabalhar? Sim. Eu acho que se a galera também se concentrar no seu individual, fazer o seu certo, fazer o seu bem feito, faça o seu bem feito, cara. A gente quer se comparar e a gente não tem um padrão de clínica no Brasil. Cada clínica trabalha de uma forma, cada clínica trabalha com um tipo de linguagem e de linha. Então, assim, não adianta eu querer me comparar com uma clínica. Na minha clínica hoje são 2 quilos, eu e o Leonardo Benetti. Então não adianta eu querer me comparar com uma clínica que tem 6 quiropraxistas. É outro sistema, é outra estrutura de clínica, não dá. Eu não posso hoje me comparar com uma clínica que tem redes de clínicas. Eu ainda não tenho uma rede de clínica, é outro sistema. Então assim, qual é o tipo de trabalho que você quer fazer? É esse? Cara, faça esse bem feito que você já está ajudando demais a profissão. Eu vou chamar o Luiz para conversar sobre isso, o Rehat, que ele é um dos caras que está começando a ampliar aí redes. E ele já está passando por isso, né? Ele tem assim, é uma rede de 8, 9 clínicas e ele já está passando por reestruturação, querendo criar um modelo melhor, porque ele sabe da dificuldade disso também. Só que hoje é muito, eu sei uma parte da história do Rehat, porque ele também foi um dos meus diretores, trabalhou brilhantemente na BQ. Só que assim, hoje é fácil ver o Rehat e falar, é sorte. Esse garoto tem sorte. E não sei o que é esse garoto. Só que ninguém sabe o quanto de curso que ele deve ter feito, eu não faço ideia, mas eu acredito, porque eu estou começando a fazer esses cursos. Cara, o quanto de curso que ele faz, o quanto de coisa que ele estuda. É fácil ver a foto no Insta bonita e falar, é sorte, o cara deve estar fazendo alguma coisa ali, entendeu? Não vê a hora que você ficou. Dias, cara, final de semana ele estar com a família, ele está trabalhando, ele está montando projeto, está testando, deu certo, vamos continuar, deu errado. Então, cara, você precisa sentar e trabalhar, não é fácil. Você quer ter uma clínica de sucesso? Não é fácil. Você tem que sentar, você tem que trabalhar. A gente trabalha, o quiro tem que entender que ele tem 2 papéis.
tem mais de 2 papéis, na verdade, porque você é o profissional quiropraxista, você vai estar lá ajustando. Se você é dono de clínica, você tem que gerir a clínica e saber administrar essa clínica, que não é fácil, e a gente tem muito que aprender sobre isso. Fora isso, você tem família e amigos. Sim. Então, assim, se equilibrar nisso, de cara já dá muito, a própria vida já dá muito trabalho. Ficar olhando a pitaco na dos outros, não tem o porquê. Já tem muita coisa para fazer no seu horário, ali no seu dia. Quer fazer muita coisa, não vai fazer nada direito. Não faz. Aí é fácil ficar criticando. É fácil ver a galera que tá bem hoje e falar, meu, é sorte. Ah, o cara tá assim porque ele conhece fulano, porque ele tá com Beltrano e tudo mais. E é muito fácil. Ah, mas isso é papinho. É papinho de gente que tá sem o que fazer. Eu acho que é assim, legal, acho que toda essa demanda da BQ aí tem muita coisa ainda pra rolar. Eu acho que eu nem vou me aprofundar tanto em regulamentação, porque o Evergisto tá vindo pra São Paulo pra gente gravar. Ele é perfeito. E ele é o cara que tá disposto a entrar nesses BOs e nessas coisas mais polêmicas, né? Ele é ótimo. Ele falou, Francisco, eu vou marcar com você, eu tenho documentos, é legal, porque daí você mostra os documentos. Eu falei, show, vambora, bora. Cara, ele é. Então, eu acho que vai rolar esse papo, acho que a gente não precisa ficar... Eu quero falar de você, da parte, principalmente, você está no Rio de Janeiro, onde é um lifestyle ali completamente diferente, né, de São Paulo, de outro mundo, principalmente. E queria entrar muito dentro da parte esportiva também, que você está aí já há um tempo, né, principalmente falando de futebol americano, mas eu queria que você explanasse sobre como é que você chegou nesse mundão esportivo. Fala pessoal, esse papo ficou tão bom que a gente vai dividir em 2 partes. Então a segunda parte desse vídeo vai sair na quinta-feira às 9 horas. Fica ligado aí no seu YouTube, no seu Spotify ou no seu Google Podcast. Valeu!